Bem-vindos ao nosso podcast Carreira entre Verso e Prosa, um espaço para falar de trajetórias, escolhas, erros e muitas reinvenções. Hoje recebemos aqui Adelmo Cazé, artista que construiu sua carreira entre a música brasileira e a força criativa da Bahia. Vamos conversar sobre carreira, aprendizados, o erro que ele não repetiria e o verso que o acompanha. Adelmo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu sou Cristina Voit, psicóloga, trabalho com desenvolvimento de carreira e liderança. Eu sou Sônia Cotrim, sou psicóloga clínica e consultora organizacional. Seja bem-vindo, Adelmo. Obrigado, meu bem. Vamos começar aqui, com a nossa primeira pergunta. Eu sei que você começou e descobriu a música muito cedo, né? Eu estava vendo um pouquinho da sua história, mas assim, que momento foi que você percebeu que a música tocou o seu coração? Caramba, esse despertar aconteceu, acredito eu, quando já na escola, né, no ginásio, que hoje é ensino fundamental, mudou muita coisa, lá pela 7ª série, assim, eu comecei a tocar na banda da igreja com um amigo meu que tocava muito bem violão, Haroldo. Eu sempre cito o nome dele nas entrevistas, porque eu acredito que se não tivesse sido Haroldo a me iniciar ali, eu tivesse de repente nem entrado na música. Foi um cara super importante para mim, nesse sentido de ver uma pessoa tocar bem um instrumento na minha frente, bem próximo assim, me parece que ligou um clique ali, né, uma chavinha, e dali eu comecei a me interessar mais, primeiramente pela percussão, comecei pela percussão, depois é que eu me descobri cantor, e para me acompanhar, sem precisar de outro músico, eu aprendi a tocar violão. Então... Na sua casa, mas tinha alguém que é músico ou familiar? Veio de uma história familiar ou... Não, de forma alguma. Pessoas musicais, né? Todos são muito ligados à música no sentido de escutar bastante música, de entender que a música é a nossa trilha sonora da vida. Então todo mundo em casa tinha essa coisa de fazer da música uma parceira, né? Nos momentos bons, tristes, felizes, enfim. Então meu irmão tocava uma gaitazinha bem tranquilinho, era médico, mas gostava de brincar com a gaita. Meu pai já arranhava um cavaquinhozinho, mas muito fuleiro, assim. Só pra brincar, tirar o som, né? Ficava assim, deitado com a cavaquinho na barriga, fazendo alguns sonzinhos e tal. Minhas irmãs são todas afinadas, né? Mas uma delas até fez coral. Foi Cideli, que é a mais nova das mulheres. Mas as outras só cantavam. Minha irmã mais velha, a mais velha das irmãs, tocava acordeon, mas de forma também muito esporádica, assim, brincando, tomou aula e tudo, mas ninguém profissionalmente. Eu fui a ovelha negra nesse sentido, que aos 14 anos já estava na noite tocando, né? Nossa. E eu sabia que meus pais tinham, como todos os pais da época, né, culturalmente, aquela ideia de que música era oba-oba, que era só para diversão, que era uma coisa meio sem estrutura, sem, né? Isso eles ligaram aquele alerta que todos os pais ligam, e aí, vai frequentar à noite, vai fazer, quem é, vai com quem, volta a que horas, então isso tudo é mais do que genuíno, né? Porque os pais têm que se preocupar de verdade. E eu tava muito bem acompanhado, então, tipo, comecei numa pizzaria em Brotas mesmo, era meu lugar, meu bairro, e dali comecei o que eu nem imaginava onde iria dar, né, brincando mesmo para me divertir, né, e seguindo com os estudos sempre muito sério. Foi uma coisa que não foi nem uma imposição, era uma condição de existir. Se eu quero tocar, eu preciso estar bem nos estudos, senão chega de tocar. Você começou com o violão mesmo? Comecei com a percussão. Foi o meu primeiro instrumento, né? Tocava congas, bongô, um chocalho, pandeiro. E aí eu acompanhava alguns artistas, que eles cantavam e tocavam violão, e eu tocava percussão e fazia um backing vocal ali bem tranquilinho. Depois é que veio a gaita, e depois o violão, e depois a voz como crooner, como band leader mesmo, com uma pessoa cantando e tocando com um repertório próprio. Aí já foi um pouquinho mais para os 18 anos de idade ali. Agora, você sempre viveu da música ou você teve alguma outra atividade profissional ou até pensou em algum momento assim? Eu formei em Direito, né? Sou advogado pela Católica, pela Universidade Católica, em 98. Né? Fiz o exame da ordem, ando com minha carteira da OAB, deixo sempre em dia, porque, enfim, a gente pode precisar, e eu gosto dessa profissão. Não tomei como a minha profissão de verdade, mas eu admiro muito. Meu pai era advogado e ele até faleceu sem saber que eu ia fazer direito. Por quê? Porque minha primeira opção era psicologia. Olha. Eu passei, né, na UFBA, cheguei a cursar 3 semestres, mas concomitantemente ao direito na Católica. Então,
quando meu pai faleceu, eu estava no ano de vestibular e não tinha psicologia na católica, senão eu faria nas duas. Aí eu escolhi uma outra ciência humana para fazer que eu admirasse, que eu me identificasse, e o direito era essa ciência aí. E aí parti e fiz a faculdade direitinho. Acho que por mais que você talvez não use aquele conhecimento, o fato da convivência acadêmica, do estudo, do aprofundamento é muito importante para a nossa formação, né? Então, eu como ser humano, cresci muito na faculdade, fiz grandes amigos que hoje estão aí brilhando na carreira jurídica, e a gente volta a se encontrar e dar risada das coisas, dos professores que a gente teve, né, dos fatos engraçados e até difíceis também que a gente enfrentou na faculdade. Então eu aconselho todo mundo que puder ter esse convívio com o meio acadêmico, que é muito interessante. Mas seguir com a música, não teve jeito. Eu cheguei a estagiar, advogar em algumas áreas para aprendizado. Eu sabia que aquilo não iria... Não era exatamente a sua escolha, não né? Não me pegou no sentido de dizer assim, não, vou deixar a música de acessório e vou fazer o direito. Não, era sempre o contrário. Vou deixar o direito aqui, a música é a minha vida. E realmente ela se revelou assim. Até nos momentos mais cruciais em que eu pensei em desistir, ela dava um jeito de me mostrar, ó, não, ainda não é a hora. Tenta mais um pouco. Que momento foi esse? Também fiquei curiosa. Foram muitos. Que você pensou em desistir? Você começar sem essa coisa desse lastro familiar ou com uma condição financeira mais folgada, digamos assim, é uma coisa. Outra coisa é você construir tudo do zero. Até seus instrumentos para comprar, você planejar, porque você não tem condição de tocar com um instrumento emprestado, comprar o seu primeiro instrumento, ser um instrumento usado, né, seminovo, e aquilo ali você vai construindo aquilo passo a passo. Você não tem muito como prever as coisas, né? Você não tem dizer assim, não, ano que vem eu já estou com meu instrumento novo. Não, pode ser que sim, pode ser que daqui a 3 meses você esteja com um instrumento novo, e pode ser daqui a 5 anos. Então a música, a arte, viver de arte é o viver de incertezas, né? E a gente tem que lidar muito bem com essas incertezas, porque senão a nossa cabeça, a nossa saúde mental vai para o saco, né? Nos momentos mais difíceis em que eu precisava ter alguma coisa para segurar e para dizer não, para manter a esperança, veio da família, veio da minha irmã Cássia, que sempre esteve muito próximo a mim no sentido de fazer acontecer. E aí teve nesses momentos mais cruciais, eu dizia, pô, a coisa não está andando como eu imaginei, eu tenho aí um diploma, tenho para trabalhar com direito, e aí largo, faço da música só meu hobby. Aí ela, não, segure mais um pouco, você tem muito talento e a gente vai brigar por isso. E foi brigando assim que esses momentos mais difíceis e cruciais em que você pensa em parar, pensa em desistir, mudar de rumo, de ramo, eu tive esse apoio, né? E fora os meus amigos, meus colegas de profissão que sempre falaram, rapaz, você é muito bom, em algum momento isso vai dar certo. E deu, né? Eu vi uma estatística hoje que todos os artistas, né, de modo geral, só 0,1% que conseguem consolidar a sua carreira. É um dado assustador. Eu achei bem assustador. E como eu trabalho com orientação, gestão e planejamento de carreira, todos os artistas que eu recebi têm muita dúvida. Se é isso, eu continuo só como um hobby, com um talento a mais do que outras pessoas, ou eu vou viver também disso, né? E você acabou conseguindo, né, estar bem e ser bem sucedido. O que foi assim essa virada? Foi a partir dos programas que você participou? Como é que aconteceu de ir para o 0,1%, digamos assim? Bom, eu acredito assim, quando a gente vai começando a levar muito a sério o que você está fazendo e entender que aquilo ali tem um propósito, as coisas começam a mudar de forma muito lenta. Ou seja, eu fazia muito barzinho e não tinha muita projeção enquanto músico de barzinho. Você tem mais aprendizado, você ganha mais casca, a gente chama disso, né? Hoje Os Beatles foram assim, né? É uma grande escola. À noite foi assim, a faculdade de muitos músicos e artistas que a gente conhece. Daniela começou em barzinho, Ivete começou em barzinho, um monte de gente fazia parte de banda baile, porque aí você ganha a cancha de saber repertório, de correr atrás, de ver o que o público está sentindo e ouvindo, como ele está reagindo. Aquilo é um laboratório maravilhoso, coisas que hoje o jovem, muitas vezes, que está começando na música, não tem. Ele já vai para a internet, ele surge como um artista de internet, surge pelo YouTube, pelas redes sociais. Essa é a vivência dele. Ele pode até pesquisar musicalmente, mas ele não está sendo testado desde o início. A gente foi testado, eu fui testado na noite.
Teve noites que eu via caras feias, assim, me olhando esquisito. Teve a querida Conceição lá do bar Pedra da Sereia, que foi uma grande escola para mim, onde eu toquei muitos anos. Ela falou, fulano ouviu você e não gostou muito do seu repertório. Disse que você é talentoso, afinado, toca bem violão, mas não gostou muito do seu repertório. Porque na época a MPB dominava o repertório da noite, não só da Bahia, né, do Brasil inteiro. E eu trouxe o elemento da soul music, da música americana também, da música black. Eu trouxe para dentro desse universo que era muito de MPB. Então eu choquei realmente. Eu criei ali um choque naquele momento, uma nova ordem que eu estava impondo ali a quem estava ouvindo. E as pessoas, alguns estranharam e depois reconheceram. Poxa, isso é muito bom. Ouvir Tim Maia, ouvir Sandra de Sá, num bar também é bacana. Diferente, né? Com certeza. Então foi aí que eu quebrei um pouco desse paradigma com o meu som e fui ali. Mas você perguntou a questão de que momento que você sentiu. Eu sentia a cada mês que eu tocava em um lugar diferente, porque eu fui convidado. A cada entrevista para a qual eu era chamado, um programa de televisão, de entrevista de televisão, um rádio, uma coisa, eu percebia que o meu alcance já estava aumentando. Então ali você vai sentindo aos poucos, em doses bem pequenininhas, que o seu trabalho está andando, que você está sendo reconhecido. Mas o grande reconhecimento nacional veio com Fama em 2002, isso é inegável. Né? Mas os espaços locais e algumas cidades da Bahia que eu consegui chegar com Funk Machine, que foi a minha primeira banda, foi fundamental para eu acreditar nesse processo todo e até para ter coragem de mandar essa fita, na época VHS, para a direção do programa, para pleitear uma vaga lá, e acabei ficando até a final e em segundo lugar, e foi maravilhoso, programa nacional. Fama, né? Assisti todos, estava ali colado. Mas essa banda, você ficou quanto tempo? A sua primeira? 4 anos a Funk Machine. Surgi em 98, né? E fui até 2002, quando eu fui pro programa, que não teve jeito de dar sequência. E o fato dela mesmo existir, assim, na minha vida, já foi algo muito que eu considero divino, né? Considero que era muito do destino mesmo. Que um amigo meu tinha uma banda que tocava todas as sextas-feiras no Pelourinho, e ele precisou viajar para a Espanha. E eu frequentava muito os shows, eu sabia o repertório, eu conhecia os músicos, e ele deixou na minha mão. Falou assim, tá aqui o bastão, eu vou para a Espanha, vou passar 30 dias e você assume a banda aqui pra gente não perder o lugar na sexta-feira. Você é um cara que tem talento, já dá canja aqui comigo direto e tal. Meu colega de faculdade, Marcelo Zaburro, que fazia direito também na época, estava formado como eu também. E aí eu assumi a banda. Quando ele voltou, ele viu que a banda já tinha uma alma diferente, já tinha uma identidade. E aí ele falou, não, isso não é justo. Não é justo que eu retome isso aqui, porque a banda já tem a sua cara, o seu repertório, o seu jeito. Então segue aí. Aí a gente procura dar um nome, né? Falei, obrigado, agradeci pra caramba a ele. Precisa dar um nome. Aí eu, a princípio, sugeri Máquina do Funk, porque era muito funk black music mesmo, assim. Né? A gente tocava Michael Jackson, James Brown, as coisas nacionais como Tim Maia, Sandra de Sá, banda Black Hill, tocava uma série de coisas, assim, bem legais. E aí, um amigo meu que era bem fã de música americana falou, não, Funk Machine, que é mais impactante, é inglês e tal. Aí ficou Funk Machine. Exatamente. E aí você foi pro Fama, né? Logo depois você se muda para o Rio. Isso, lá no Fama eu já fui com tudo na mala, porque eles falaram, você pode ficar até 86 dias, então faça uma mala grande. Aí fiz uma mala grande. Minha irmã já morava lá, minha irmã mais velha, morava lá. E eu falei, pô, se eu precisar, era notório que eu precisasse fazer algum network lá depois do programa, eu ficasse na casa dela, e foi o que aconteceu. Então eu fui para lá, pro programa. Quando eu saí do programa, já fui morar com ela durante alguns meses e depois me estabeleci mesmo, aluguei um apartamento no mesmo prédio dela, sorte danada, e fiquei lá durante 3 anos no Rio de Janeiro, plantando várias sementes também, gravei meu disco solo lá, Adelmo Casé. E o que te fez voltar? Porque, no geral, a vida artística acontece muito no eixo Rio-São Paulo, né? Existe esse êxodo, né? O que eu digo, precisa ir lá fazer curso, precisa estar no meio, né? As pessoas que me procuraram e a gente conversou sobre carreira artística. E o que te fez voltar, então, depois desses 3 anos? Pois é, uma excelente pergunta. Todo mundo acha que é a Meca, né? Que Rio de Janeiro é a Meca da música e que tudo vai acontecer lá. E realmente muita coisa boa aconteceu. Eu tive a oportunidade de me tornar colega e amigo de muitos ídolos meus, né? Como a própria Sandra de Sá, o Tony Garrido, que apresentava o programa. Muitos deles ficaram meus amigos. E Paulo Lima, uma série de artistas maravilhosos, Pedro Mariano. Todo mundo nessa época que a gente
fazia show junto, eu abria o show deles, ou eu fiz um projeto com o Pedro Mariano nas Lonas Culturais no Rio de Janeiro, foi muito bom, e participei de um projeto chamado Tim Maia Racional, que eu era o quarto elemento ali, o elemento que, quando o Tony Garrido, que era o time original, digamos assim, era Tony Garrido, Sandra de Sá e Zé Ricardo, e quando um desses não podia, eu estava lá, porque eu já sabia o repertório inteiro, eles confiavam em mim, então eu fiz muitas datas assim, muitos shows assim também. E aí, esse foi um grande benefício para mim, essa convivência com eles e tal. Tava ótimo, assim, mas a sustentação do artista vem de show, basicamente. E para fazer show no Rio, na época já estava um pouquinho complicado, mas ainda existiam algumas casas de médio porte que comportavam meu show, artistas não tão reconhecidos assim, como era o meu caso. E ali, beleza, daqui a pouco começou a ter uma escassez dessas casas. As casas foram fechando, virando empreendimentos imobiliários. E a coisa foi sumindo o lugar de tocar, de verdade, né? E eu comecei a fazer muito programação, até bingo eu fiz, até circuito de bingo. Eu tocava num bingo em Copacabana, ia para outro em Niterói, aí fazia uma noite, tipo, o que os funkeiros fazem nas comunidades, você vai de comunidade em comunidade, cheguei a fazer isso, por conta da falta mesmo de espaço para tocar. Isso me preocupou muito, já estava me preocupando. E nessas indas e vindas para Salvador, que eu sempre vim tocar aqui também, independente de estar morando lá, eu me aprofundei mais na amizade com o Mano Góes, que é um excelente compositor, né, fundador da banda Jamil, e um cara muito musical e tem uma visão empresarial absurda. Ele me perguntou como é que tá lá no Rio, porque ele ouviu uma canção minha chamada Dum Dum, e ele ficou louco com essa canção. E ele é igual a mim, quando ele descobre uma canção que gosta, quer ficar escutando um monte de tempo, né? Então, assim, no Spotify mesmo, se eu descubro uma canção que eu gosto, eu fico ali no repeat e tal. E ele pedia toda hora pra tocar essa música. Eu toque de novo aquela, porque é linda, não sei o que lá. Aí ele se interessou e falou assim, vem cá, como é que tá lá no Rio? Porque a gente tá distante, você tá morando lá, a gente não tá sabendo de muita coisa. Eu falei, rapaz, tá difícil, porque essas casas de shows estão fechando, eu tô tendo que me virar nos corporativos, nas coisas mais privadas, assim, e a carreira tá difícil. Eu gravei meu disco, quer dizer, eu tô gravando meu disco, na época eu tava gravando ainda, tô gravando meu disco, tô acabando de lançar agora, mas é independente, não tem dinheiro para empurrar, não tem para promover o disco, então assim, eu tô fazendo o que dá para fazer como o batalhador da música ali. E o que é que você acha de montar uma banda? Você pensa em montar uma banda de música baiana? Você já passou pela sua cabeça? Eu falei, olha, eu nasci na música baiana, nasci como percussionista, né, acompanhando alguns artistas, então eu tenho essa veia desde sempre, como todo soteropolitano, acredito que a convivência com a música baiana é muito forte, né, muito intensa. Claro. Mas como vocalista, eu nunca pensei, não. O que é que você está em mente aí, que você começa a elaborar, fazer essas perguntas? Aí ele falou, porque eu acho que você cabe aqui fazendo um som, uma música baiana com sua pegada, com suas influências musicais. O que é que você acha disso? Eu falei, rapaz, isso é desafiador, eu toparia. Se fosse uma coisa organizada, com estrutura, sim, eu voltaria a morar em Salvador e faria essa banda. Foi dito e feito, a gente teve algumas reuniões depois disso, e isso aí era por volta de abril de 2005, abril de 2005, e em novembro de 2005 eu já estava ensaiando com a banda, né, e nem tinha nome ainda. Sem nome. Sem nome ainda, depois que a gente viu que nome vai ser, a banda já vai estrear e a gente não tem um nome, aí eu sugeri Barulhinho Bom, porque a primeira canção da banda foi Barulhinho Bom, parceria minha com o Mano Góes, inclusive, e ele falou, rapaz, soa muito infantil, eu gosto, mas soa muito infantil, não teria outro nome não, e o nome do disco da Funk Machine é Negra Cor, que é a primeira faixa do disco da Funk Machine. E aí quem teve esse insight foi o meu empresário, Rogério. Ele falou, rapaz, por que não bota Negra Cor? É a primeira música do disco da Funk Machine, já pega um pouquinho da sua trajetória de lá, e o nome que representa muito, que é a música negra da Bahia, a música negra brasileira. E aí pronto, ficou Negra Cor. A partir de 2005 estamos nós aqui. E qual é o desafio aí de liderar, né? Porque quando você tem uma banda, você tem toda uma equipe por trás, você tem seus desafios. Quais são os principais desafios de um líder de uma banda? São muitos, porque arregimentar os músicos, né, inicialmente para fazer esse trabalho, eu precisei, claro, de contar com a ajuda de muita gente, porque eu convivia muito dentro do meu nicho musical, né, que era o nicho de MPB e de música black, música soul, R&B e tal. Eu vivia muito nesse nicho. Para buscar músicos que tocassem bem tanto isso quanto a música baiana, eu precisei pesquisar. E aí você monta a equipe. Quando você monta a equipe, você tem que dizer qual é o espírito da equipe, né? O que é imprescindível ali. Primeiro, eu achava que a questão da pesquisa musical era fundamental, porque eu usava elementos mais complexos do que normalmente se usa na música baiana. Eu usava influências de música gringa, então precisava ter um bom gosto para timbres, para levadas musicais diferentes das levadas de samba reggae, de coisas muito que soam naturais assim para músico de música baiana. Então eu precisei conversar muito com a equipe, dizendo, ó, pesquise, escute isso aqui, quem já não demonstrava muita aptidão nessas outras áreas da música, eu falava
escute isso aqui que vai ser muito importante, olha aqui como é que ele fez aqui esse piano, olha essa timbre que ele usou, que coisa bonita, olha esse ritmo que ele jogou aqui, olha a caixa que ele colocou em tal lugar. Então isso tudo você vai arregimentando. Eu sempre fui mais o diretor musical de tudo que eu fiz, né? Então eu não esperava vir um diretor musical de fora, um maestro, digamos assim, para que ele traduzisse o que eu queria de som. Não, eu sempre soube o som que eu queria fazer. Então isso já ajuda muito, mas sobrecarrega muito também. Tive momentos em que eu me sinto ainda muito sobrecarregado por conta de que sou eu que faz funcionar a máquina ou não. Então, se eu parar, não tem quem faça por mim. Entendi. Nessa parte musical. E aí eu fui coordenando essa equipe, eles entenderam, principalmente o astral, né? Porque acho que tudo que eu construí, muita gente fala do meu sorriso. Fala, seu sorriso abre muita porta porque você tá sempre sorrindo e tal. E aí, às vezes, confunde isso com o sorriso tem aquela história do sorriso do inocente, do ignorante, que sorri para tudo, mas não tá ali. Eu tenho consciência perfeita das coisas, mas não adianta, não vai resolver nem uma vírgula a mais se eu ficar emburrado, se eu ficar introspectivo, deprimido. Então, eu acredito que a música já seja um dom e já seja um presente na minha vida. Eu não tenho do que me queixar, tudo que eu tenho, eu devo à música. Então, ela me faz feliz, ela é minha companheira, eu tô sempre feliz por estar fazendo ela, por mais que as dificuldades existam. Você falou de aptidão, né? Eu acho que música sempre é um desafio para nós psicólogos, porque muitas coisas a gente traz talentos, né? Tem uma ordem genética, tem um ambiente, tem vários fatores que vai nos modelando nas nossas escolhas, decisões e naquilo que a gente resolve fazer. Sim. A música sempre dá aquela sensação de que precisa ter uma aptidão meio assim, tem que nascer com o tom, né? Mas você acha isso mesmo? Que você tem pessoas na sua equipe ou você mesmo que tem isso, mas não é só isso? Como é que você explicaria a questão musical? Essa coisa do dom e da aptidão, evidentemente que existe em maior ou menor grau em algumas pessoas, mas a disciplina é fundamental para que aquela pessoa tenha sucesso. Eu já vi muitos músicos, eu procuro na internet para ver onde é que eles estão, pessoas excepcionais. Eu falei, como é que essa pessoa não seguiu na música? Por que ela não está aí? Por conta dessa má administração do que já era muito nato, já era talento nato dessa pessoa, e que não teve a disciplina, não teve a persistência, né? Porque música é insistência, né? É insistir. Porque as coisas, todo o cenário ao redor vai estar muito mais desfavorável na maior parte do tempo do que favorável. Então não é uma profissão que você tenha comodidade hora nenhuma, né? Então, nesse momento, eu falava, estude, foque. Eu aprendi muito isso no Fama. No Fama, todo mundo falava, gente, a gente está aqui para desmitificar aquela coisa de que músico já nasceu com talento, está com a vida ganha, já foi. Não. Hoje o talento ele é apenas um elemento. Talento nato, que a gente chama, aptidão, a musicalidade, né? A genialidade, muitas vezes, virtuose. Eu falo, é apenas um. Por quê? O resto todo vai contar muito. A disciplina que você tem para montar um repertório, para se preocupar com figurino, para saber se expressar, olhar no olho das pessoas, da plateia. Isso eu aprendi muito no Fama, né? Durante a minha caminhada toda eu venho exercitando, mas no Fama o foco era muito esse. Olhe para as pessoas, faça com que as pessoas entendam a mensagem que você quer passar. Né? Interprete a canção, interprete a letra, sinta a canção. Então são vários fatores dentro da música que você precisa, como instrumentista também, se expressar melhor, se posicionar, a sua expressão corporal diz muito sobre o que você está querendo transmitir com a sua canção, com a sua música, né? Então isso foi fundamental. Acho que muita gente peca nisso aí e acaba se perdendo no meio do caminho. Tem um livro, Outliers, Os Fora de Série, e o autor, ele explica que é um psicólogo até, que tem os dons, os talentos, aí ele traz gente do basquete, da informática, né, como o Bill Gates e tal, e da música. E ele fala assim, tudo bem, você tem ali uma expressão, um dom, mas são 10 mil horas de treinamento. Então ele até usa esse termo, 10 mil, quer dizer, você falou, eu no barzinho, cada um que eu ia, era um treino, era eu cantar de novo, eu usar. Né? Então, assim, são essas 10 mil horas de treinamento que vão fazer a grande diferença nas pessoas que, no geral, são bem-sucedidas. Acredito demais nisso. Não, demais. Me chamou a atenção o que você falou aí do sorriso. Né? Assim, que quando a gente faz algo que a gente tem um propósito, que dá sentido à nossa vida, né? Então o sorriso é maior ainda. Ele surge naturalmente. Mesmo que você seja aquela pessoa extremamente agradável, tá sempre sorrindo, mas assim, fazer o que você gosta faz o sorriso
ficar maior. Mais solto e mais leve, mais Cuidar espontâneo. dessas pessoas que estão ali. E assim, o que eu percebo nesse mundo musical é que todo mundo gosta, a maioria que está ali, gosta do que está fazendo. Sim. Né? Porque Precisa gostar, é fundamental, não tem como fingir. Não tem como, é uma história de vida. Eu tenho uma oportunidade de às vezes ver um pouco da vida através de uma empresa que a gente tem, desses artistas passando na madrugada e toda a banda, e daqui a pouco volta de novo, e a família está ali esperando, os fãs estão ali esperando. Eu fico assim, gente, que loucura. Sai 8 da noite, quando é 2 horas da manhã já está voltando ali, né, daquele voo, é uma loucura. Então, para isso, você precisa também saber lidar e conciliar essa questão familiar, né? Isso. Como é que você lida com isso, assim, né, tem que dar atenção, tem que trabalhar. Desses né, 23 anos já de banda, 22 anos vai fazer, né? A Negra vai fazer 21, né? Surgiu em 2005. Nesses 21 anos já teve momentos em que a banda me tomou muito meu tempo com a família, né? Então, eu vivia mais na estrada, mais tocando e mais convivendo com os músicos e a equipe toda do que com minha própria família. Hoje acredito que existe um equilíbrio muito bom, né? A Negra Cool, inclusive, tem uma faceta da gente que a gente toca muito em Salvador. Então a gente já batia um papo com o Java e falou assim: você já percebeu que a gente dorme em casa? E os outros precisam dormir na estrada, em hotel, em avião e tal. Então é um pouco da realidade do nosso nicho. No mercado da Negra Cool é muito isso, né? Não que eu queira isso para sempre, que eu não vá querer viajar e conhecer outros estados tocando. Já tive a oportunidade nesses 21 anos de conhecer muitos estados tocando, levando minha música, mas é uma comodidade. Mas quem não tem isso precisa de equilíbrio. Eu já vi músicos saírem de bandas famosas por conta de estar degringolando a vida familiar. E a saúde mental vai pro saco, né? Porque você tá ali, a família passa a ser, é o propósito de tudo, é a razão de você estar trabalhando, de você estar querendo realizar coisas legais para eles, mas se você os deixa sós na maior parte do tempo, a presença física é muito importante, né? Então isso pesa. No nosso caso, a gente, graças a Deus, tem um equilíbrio muito grande. Inclusive tem pessoas dentro da equipe que só trabalham com banda porque é a Negra Cool, porque a gente tem esse lado de que a gente não viaja muito. A gente dá muita atenção à questão de estar o tempo todo preservando, de não ensaiar tanto também, porque o ensaio toma tempo de família, geralmente à noite é o momento que você tem de estar curtindo o seu filho, sua esposa, e, enfim, né, se dedicando à família. Então a gente tem isso de bom, a gente tem essa característica que faz com que a gente tenha um equilíbrio, uma saúde mental bacana, mas quem tem uma estrada pesada, que está tocando 5 vezes por semana, acredito que deva inclusive fazer terapia, que é o que eu faço já há 6 anos sem parar, fazer isso, tornar sua saúde mental boa, que você consiga também dar assistência à sua família. Isso é muito importante para a gente ir para a estrada com o coração leve, né, com a alma. A gente tem, você falou essa questão da terapia e me chamou a atenção também, porque a gente tem um número assim, significativo de aumento de problemas, né, de saúde mental. E aí você falar, eu faço terapia, né, e convidar os seus colegas para fazer terapia, isso é muito gratificante. Porque a gente sabe da importância desse autoconhecimento. Então, 6 anos é uma estrada boa, sim, né? Onde ininterruptos, e eu não pretendo parar, né? Acredito que enquanto houver desafio e a gente acordar, a gente vai estar com novos desafios pela frente. A gente precisa de alguém que nos auxilie nisso. A gente não tem que ser sozinho para tudo, aquele guerreiro sem armadura, né? Enfim. O processo psicoterapêutico é um processo de autodesenvolvimento, de se conhecer, de também entender a percepção do outro e a percepção de si mesmo, né? Sim. Agora, falando em emoções, você tem alguma história para contar pra gente de que você talvez não estivesse tão bem ou que você estivesse passando por algum conflito e aí você tem que entrar no palco, né? E olhar para as pessoas, como você falou, fazer conexão e sentir aquela música, mas é que ontem até vi uma cena de um filme que o comediante precisava entrar no palco e ele estava esquecendo, eu não vi o filme, só vi a cena. Aí eu disse, isso aconteceu com você, assim, de ter um momento tão difícil que entrar no palco foi difícil, como é que você lidou? Muitos, dentre eles a perda do meu irmão, né? No dia que meu irmão faleceu, eu estava indo tocar em Feira de Santana e recebi a notícia lá. E assim, às vésperas, há poucos momentos de entrar no palco, a contratante foi muito correta, assim, muito humana comigo, né? E falou, você pode não fazer, a gente vai entender, eu explico às pessoas aqui. Era um encontro, né, de empresárias da região e tal, e eu ia tocar. Falei, não, de forma alguma, meu irmão não ia ficar mais feliz se eu não tocasse. Foi a mesma lógica que eu usei na época do ano do vestibular, em que meu pai não ficaria feliz se eu perdesse por conta da tristeza
pela falta dele. Então, eu interpretei desse jeito, foi um show maravilhoso. Evidentemente, a gente tem que... O palco é muito sagrado para mim, né? É um limite que quando eu atravesso ali, parece que há uns espíritos de luz, há uma coisa mágica, né, que acontece ali, que não é nada físico, nada material, que parece que aquilo me faz esquecer um pouco, me afastar dos problemas de fora do palco e dar o meu melhor. Porque é como se a música me escolhesse mesmo para ser um representante ali de bons sentimentos, de boas energias, né, para passar para as pessoas. Então, e isso, eu acredito que a minha música também faz isso com as pessoas. Eu tive muitos depoimentos na rede social, por exemplo, de as pessoas entrarem no meu direct e falarem: olha, escutei essa música aqui, eu tô deprimida, eu tô passando por um momento muito complicado, mas suas músicas têm sido o meu sustentáculo. Eu tenho escutado muito sua playlist e tal. Eu fico, porra, caramba, como a gente não imagina, né? A música tem um efeito no né? ser humano mesmo. Que não imagina. O coração de alguém, né? E recentemente, falamos não só de mim, mas o meu músico, o guitarrista, por exemplo, perdeu o pai no dia 30 e ia tocar no dia 31, né? Na virada do ano novo. E eu falei: rapaz, eu te entendo muito, se você precisar de apoio, se você precisar até não aparecer no show, fique tranquilo, eu te dei todo o suporte a ele e tal. Ele foi muito guerreiro, tocou com um sorriso que ele podia na época, claro, né, naquele momento, mas se entregou e mostrou que a música é uma coisa mágica, que faz com que a gente consiga, nesses momentos, que você né, conseguir trabalhar com isso e ser feliz. E agora conta pra gente, né, que sempre é o ponto alto aqui do nosso podcast, qual é o erro, ou foi o erro que você não cometeria, não repetiria, né? Entendendo que um erro, ele precisa ser elaborado e não apagado, e a gente aprende. Mas aquilo que você não faria de novo? Teve momentos em que eu poderia ter estudado mais, por exemplo, e não estudei tanto, né? Aí depois eu corri atrás desse prejuízo e fui pesquisar mais coisas, e fui ouvir as pessoas. Muitas vezes tem os dois lados. Às vezes você se influencia a ponto de lhe congelar, e às vezes você ouve depoimentos que são inspiradores. Então, eu ouvi muitas pessoas, então eu não dei oportunidade para mim durante muito tempo na minha profissão de eu formar meu próprio convencimento. Eu estava muito dependente da opinião dos outros. Pessoas, inclusive, que eu achava que seriam divisores de águas na minha carreira e tal. Então, isso é perigoso. Quando você entrega na mão do outro assim: o que é que você acha de mim? O que é que você acha da banda? O que é que você acha do som da banda? E se aquela resposta não é o que você espera, o próximo do que você espera, você se desestrutura por inteiro. Então, eu acredito que esse erro, né, eu acho que ninguém em nenhuma profissão deve cometer. Ouça as pessoas que você admira, processe e saiba que você é único. Você tem sua individualidade. Então, você deixar sua individualidade de lado, porque alguém que você admira não está aprovando aquilo, não está sendo... Isso não é bacana, né? Porque muitas vezes... A questão da maturidade também, né? Que vem com a maturidade. Ainda a maturidade, eu digo: não, peraí, né? Tá falando, mas eu tenho certeza que isso aqui é legal, eu tô fazendo bem. Exato. Mexe com dois conceitos, autoestima e autoconfiança. Exatamente. E eles caminham juntos, e às vezes a gente se perde nisso. Não, eu posso ouvir, mas eu posso criar meu caminho, eu posso entender aquilo que é importante sem perder a autoconfiança e manter a estima alta, Exato. né? E às vezes é essa questão do agradar, né? Do agradar aquele que é uma referência. Sim. Ou não saber dizer um não. Né? São todos, isso tudo no caminho da nossa carreira. Isso na minha profissão foi muito presente. Foi outro erro. Eu não queria desagradar as pessoas, e aí eu ia por coisas que me machucavam. Por exemplo, eu tô no meu show, aí alguém quer entrar porque é o parente de um contratante, quer cantar uma música. Aí eu falo: puxa, é mesmo, mas o show é tão curtinho, não conheço a pessoa, não sei se ela canta bem e tal. Aí ficou aquele negócio, e deixava. Hoje em dia eu sou um pouco, eu com toda a educação que, claro, que eu sempre tive. Não consegue dizer não, né? Agora, por exemplo, uma coisa que não vale é o casamento. Casamento eu deixo bagunçar à vontade, porque é um momento de tanta euforia, tanto amor ali, tanta coisa positiva, leve, que eu falo: não, que o noivo quer cantar, deixa eu cantar, a noiva quer cantar, o pai de noivo já recitou poesia. É um momento ali super democrático. Eu deixo. Esse do casamento eu acho que é geral, né? Porque assim, eu já fui para casamento com o Bel, com Claudinha Leite, com outros aí, todos deixam, o noivo sobe, desce, cai. O artista que vai congelado para esse tipo de evento não funciona, porque eu entro na gandaia, porque eu sei que aquilo é um momento muito especial. O objetivo ali é outro também do que um show que você... Isso. E você aproxima, né, os convidados, você traz alegria para o momento. Acho que realmente é diferente. E a Negra, eu tenho essa particularidade, assim, eu inclusive, quando eu tô dali de cima do palco, o show é vivo, ele nunca é igual um ao outro, porque eu pesco inclusive elementos da plateia para fazer com que o show
seja diferente, ao mesmo tempo mais feliz, mais alegre ainda. Então tem uma pessoa dançando de forma já inusitada ali, eu já pego, já brinco com aquilo ali, já falo, você pediu tal música, vamos nessa, não sei o quê. Então isso, esses olhares, essa troca com o público é combustível para que o show flua de uma forma bem... Atento, né? Eu, por exemplo, estava tocando na formatura de medicina agora, e geralmente primeira banda é bem assim... O pessoal tá muito tranquilinho ainda nas mesas dos formandos, fazendo aquela coisa de foto. Eu já desci logo no meu palco, eu tenho um palco dos formandos, né? Eu já desci logo, fiquei bem perto do público, comecei a chamar a galera e o cara que contratou a gente, nosso amigo, falou assim, rapaz, um show de primeira banda de formatura com essa energia aí não existe não, cara. Eu falei, meu irmão, eu ia deixar o pessoal lá com um buraco assim na frente do palco, eu não ia não. Aí eu comecei a brincar e todo mundo se divertiu, enfim. Acho que música é isso, é um desafio, né? O tempo inteiro. Já teve show de parar a luz, só com percussão e os metais ali na frente brincando com as pessoas para não deixar as pessoas sem show. Já teve tanta coisa assim de improviso que a gente, trio parado, a gente ficar tocando numa boa sem se importar se vai andar, se não vai, brincar e ser feliz, sabe? Acho que a vida é isso, o tempo é curto da gente aqui nesse plano, a gente tem que fazer as coisas valerem a pena. E o que promete esse carnaval, né? Estamos perto, em 15 dias, eu acho, 3 semanas. São os projetos. A gente, graças a Deus, há 3 anos já faz o Furdunço, que eu acho que assim, é o meu carnaval do coração. É o carnaval que é um pouco da restauração daqueles velhos carnavais em que sem corda, com o público que vai desde crianças, pessoas mais velhas. Então isso é bom de ver na rua, essa galera com esse intuito, assim, porque no carnaval já é muito mais gente, muito mais apertado e acaba sendo mais perigoso para levar criança. Então eu vejo muito essa manifestação de pessoas que têm, tipo, esse aqui é meu carnaval. Então eu já compactuo dessa ideia também. Então já faço um show super especial, que é o Furdunço, que vai ser no sábado esse ano, dia 7. E depois sigo tem um show no Camarote Viva, que é do pessoal da Caixa Econômica Federal, com os quais eu tenho uma relação já de muitos anos, né? E aí segue com um show pela prefeitura, tem no Pelourinho e tem também no Rio Vermelho. E tem um show no interior, que aqui você vai me perdoar a memória que me falha aqui, mas no interior da Bahia tem 2 cidades, na segunda-feira, na terça eu volto para fazer mais um show de prefeitura. Então o carnaval tá cheio. Agenda lotada. E eu não vou precisar viajar tanto, né? Só na segunda-feira, então já tenho como conciliar, mas porque eu fico morrendo de saudade do meu pequenininho, né? E da minha esposa. Qual a idade? Ele tá com 2 anos e 2 meses. É um xodó, um grude comigo. Eu passo horas fora de casa e já fico no celular assim, cadê? Tá fazendo o quê? Eu sempre vi o papai andando lá embaixo no play, curtindo. Ele, desde piquititico, né? Ele gosta muito de passear comigo. Passeava com ele numa cadeirinha que tinha assim, que eu prendia na cintura, ia com ele molinho. Daqui a pouco começou a andar, tá todo independentezinho aí. Agora deixa eu te falar, né? Chegou aqui a parte final, que é a questão do verso, do poema, da frase, o que você quiser trazer que mexe com você, que é impactante na sua vida, para nossos ouvintes aí, né, poderem ouvir. Tem tantos versos lindos, né, que podem exemplificar assim, o que é viver de música, mas eu usaria de uma música minha, inclusive, que eu tenho que regravar essa música, porque eu só fiz executá-la lá no Fama, que se chama Dom Verdadeiro, que fala: se você acredita num sonho, fé e força para realizar. Toda dor que houver no caminho, ter coragem para se superar. Sorrir quando for para chorar. Cantar e fazer desse canto um instrumento brilhar. Fala de novo. Pode cantar também. Canta. Se você acredita num sonho, fé e força para realizar. Tanta dor que houver no caminho, ter coragem para se superar. Sorrir quando for pra chorar. Cantar e fazer desse canto instrumento brilhar. Aí vem o refrão, que é bonito também. Vamos fazer do nosso jeito o dom mais puro e verdadeiro. Vamos tirar a voz do peito e fazer brotar uma linda canção. Uhul! Muito bem! Obrigado. Muito obrigada. Aliás, a canção fala do sorriso. Não é? Sorriso de Adelmo Cazé. Sorrir quando for pra chorar. Da alegria. Muito exato. obrigada. Obrigada, viu, Adelmo? Obrigado a vocês. Já vou querendo voltar, pra falar de mais coisas depois. Vamos marcar outra. Tá vendo, pessoal? Adelmo Cazé
vai Tem voltar a aqui. próxima, tem a segunda parte. Episódio 2. Isso, parte 2. Fechou. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada, viu?